Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, mas pode me chamar de Cat. Eu falo de Sorocaba para o mundo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Sem ele nada disso seria possível. O podcast é um sonho do meu coração e hoje estou aqui feliz por realizar. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK, corretora de seguros com foco em planos de saúde para empresas há 9 anos, protegendo vidas, famílias, reduzindo custos de planos de saúde. Precisou de plano de saúde? Lembra da RK Corretora. Atrium Estúdio de Podcast, esse estúdio onde tem excelência na imagem, no som. E além de estúdio de podcast, eles têm estúdio de fotos e ateliê de música. Então vem conhecer aqui em Sorocaba, Atrium Studios. Alfa Equilíbrio com a Daniela. Em Alphaville, ela que é neuropsicóloga e psicoterapeuta, especialista em ABA para crianças autistas e também atende adultos, online e presencial. Quero Conte, uma contabilidade consultiva e descomplicada na cidade de Sorocaba com a Caroline. A Lourdes Manhani com o Despertar da Pérola, na cidade de Valinhos. Ela que é autora de autoconhecimento e empoderamento feminino. Mediar Prev com a Edileuza, que é terapeuta de casais, família. Eu posso compartilhar a minha própria experiência, que eu estava para separar, e aí procurei a Edileuza. E foi muito abençoada a terapia dela. Então, eu super indico a Edileuza. Quem precisar de terapia de casal, terapia de família, procura a Edileuza, na cidade de Sorocaba, mas ela atende também online para todo o Brasil. Salão da Cirleia, ela que me arruma toda semana, minha fada madrinha da beleza, que fica aqui no Jardim Saira, na cidade de Sorocaba. Ela que me produz em todos os episódios, maquiagem, cabelo. Então, super indico aí minha fada madrinha Cirleia. A Detalhistra, que faz presentes especiais para pessoas especiais, ela que faz mimos personalizados para pessoas e empresas. Então, precisou de personalizado, de adesivo, de caneca, cartões, aquelas plaquinhas de Pix, de QR Code, tudo isso a Detalhistra faz. Vão lá no Instagram Detalhistra que vocês vão poder conhecer melhor. Quero agradecer também a Odonto Molina, o Dr. Molina Vargas, que veio direto da Bolívia para Sorocaba. Ele que é especialista em lentes de contato, harmonização orofacial, implantes, um dentista completo, super renomado na cidade de Sorocaba. Então, meu muito obrigada ao Dr. Rafael Molina. DNA Alma, essa loja de roupa que me veste fantástica. A cada episódio um look mais lindo. Então, muito obrigada a Maíra, da DNA Alma. Quero agradecer também a Nick Semijoias, que é lá da cidade de Guarulhos. A Nick que tem joias maravilhosas. Quero convidar vocês a seguirem lá no Instagram, Nick Semijoias. E ela também tem no Mercado Livre, para você que não mora em Guarulhos. E também quero agradecer a Amaivo Saboaria, que é uma saboaria maravilhosa, que vai dar um presentão para você que está aí nos assistindo. Além da Amaivos, tem a DNA Alma também. Fica aqui até o final do episódio, que eu vou lançar um código que vocês vão ganhar um voucher de R$50 da DNA Alma e de R$30 da Amaivos. Quero agradecer também a Irana, massoterapeuta, que tem umas mãos de fada, onde ela faz massagem com ventosa terapia, pedras quentes, reflexologia, drenagem linfática, todos os tipos de massagem que vocês imaginarem, a Irana faz. Já presenteei minha amiga que está aqui nos bastidores com a massagem da Irana, então presentei também. Além de você ir lá fazer, se presentear, você pode presentear uma pessoa especial com essa massagem. Inclusive, se quiser me presentear também, eu estou aceitando. Quero agradecer também a Fernanda Fernandes, maravilhosa, que tá todo mundo falando dessa minha unha, gente, dessa semana que ficou maravilhosa. Olha isso. Muito lindo essa unha, essa cor de esmalte, é um novo esmalte da Risqué. Ela trouxe diretamente da feira da Beauty Fair, que ela foi lá essa semana. E para finalizar, os patrocinadores, graças a Deus, cada dia cresce mais esse time. A Duarte Produzindo Arte, que é a social media, que faz aí trabalhos para mim de videomaker e social media. Então, um beijo para a Valquíria, que também está planejando aí o Café com Fé. Dia 11 de outubro vai acontecer na cidade de Votorantim, no espaço 450, das 8 ao meio-dia, o evento Café com Fé, produzido pela Valquíria Duarte. Então, não perca. Um evento para 200 mulheres, está aí a expectativa. Vai ser um evento fantástico, incrível, por apenas R$97. Então, você não pode perder. E agora vamos lá, que hoje eu vou receber uma pessoa muito, muito especial. Mas antes, você que está aí nos assistindo, se inscreve no nosso canal do YouTube, comenta, compartilha, curte, porque eu sei que o time dele é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito. Estou muito feliz por receber. Nós
planejamos esse episódio de hoje, acho que já faz uns 6 meses que eu tô namorando pra ele vir aqui nesse podcast. E agora tô namorando pra ele vir patrocinar também, quem sabe depois do episódio. Então eu quero receber ele com muito carinho e amor. Ele que é diretor regional da América Latina da Ipata, CEO da Zumpet e CEO de muitas outras empresas que ele vai contar aqui pra gente, Marcos Amai. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem, Kathleen? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, uma honra revê-la, né? Nós temos uma história aí dentro da igreja, sim, né? De conhecimento sim. E tudo mais, e assim, maravilhoso mesmo estar Ah, é aqui. uma honra receber você, sempre te admirei muito, Idem. como pessoa, como profissional. Idem, o mesmo. E eu quero saber de você, Marcos. Conta pro pessoal que tá nos assistindo, quem é o Marcos por trás do empreendedorismo? Sim. Bem, o Marcos é um homem muito sonhador, e eu sou, assim, muito abençoado. Diante de tudo que eu já presenciei na minha vida, sempre fui abençoado nos meus relacionamentos, sempre fui abençoado na minha família. Graças a Deus, tive uma família muito bem estruturada. Abençoado aí com os meus filhos, abençoado pelos meus amigos, abençoado profissionalmente, né? Tenho uma carreira assim intocável, nunca me arrependi de ter tomado alguma decisão. E esse é o Marcos, né? 46 anos, ainda com muita sede de viver, amo a vida, sou apaixonado pela vida, amo viajar, amo estar com os meus amigos, amo cozinhar para os meus amigos. Ah, que legal. Amo estar, né, com os familiares. Estou sempre me esforçando para estar presente com todo mundo, fazendo parte da vida de todo mundo. Você tem uma família bem grande, né? Pelos interiores aí da vida. Muito grande, muito grande. Meu pai é filho obviamente, dos meus avós, de 15 filhos. Caraca! 15 filhos, e desses 15, 14 ainda estão vivos. E a gente tem sempre um relacionamento muito próximo, né? Todos morando em São Paulo. Então, assim, uma família imensa, muitos primos. E nós temos um contato, que tenho contato até hoje, faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha vida. Ah, isso é muito legal. Maravilhoso. E minha mãe é filha de portugueses, com 6 filhos. Também uma família muito unida, muito maravilhosa. Então, só que aí do interior de São Paulo, Dracena, né? Então, até em Sorocaba você tem família, né? Em Sorocaba eu tenho família. Que legal. Também. Exato. E como foi sua infância? Você nasceu e cresceu aonde? Eu nasci em São Paulo. Nasci numa maternidade que hoje nem existe mais, que ficava ali perto do Ibirapuera. Logo após o meu nascimento, eu morei em São Paulo. Meu pai, por uma situação de trabalho, se mudou para Belo Horizonte. Morei durante 3 anos de Belo Horizonte, onde eu tenho memórias, apesar de ser novo, 3, 4 anos, eu tenho memórias dessa época, muitas memórias. Depois retornamos para São Paulo, mais especificamente para Guarulhos, onde eu vivi de 1984 até 1990. E meu pai, como era vendedor, ele ele atendia a região do Centro-Oeste paulista. Eu acabei me mudando para Marília, onde eu fiquei desde 1990 a 1997. Então, passei boa parte da minha adolescência. E em 97, por conta da minha universidade, eu vim morar em São Paulo, morando em Guarulhos, mas estudando no Mackenzie, para minha formação. E eu acabei ficando. Então, fui me relacionando, acabei conhecendo a minha ex-esposa, acabei ficando na igreja, me envolvendo com... Aí fui ficando, aí vieram as oportunidades de trabalho, casei, e fui ficando e tô em Guarulhos até hoje. Tive filhos e tô em Guarulhos até hoje. Ai, que legal. E você falou que fez Mackenzie, aí já foi à faculdade? Sim, foi à faculdade. Qual curso você fez? Eu fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Ah, que legal, foi a nossa primeira identificação, Exatamente, né? É verdade. Eu me decidi pelo comércio exterior por uma questão financeira. Então, assim, quando eu estava na faculdade, no pré-vestibular, o meu intuito era ganhar dinheiro. Então, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu via sempre, tinha uns manuais que era um manual vocacional, não me recordo o nome agora, que eles publicavam anualmente e que mostrava quais eram os cursos do futuro e tudo mais. E eu vi, lá em 1996, 95, eu vi comércio exterior, que era uma profissão que até então tinha pouco tempo no Brasil, né? O Brasil abriu as portas para o mundo no comércio exterior a partir de 1990.
Então, era muito recente e era uma profissão que crescia. Sim. E não tinha muitos profissionais na área, né? Porque a maioria das pessoas que assumiram o comércio exterior nas empresas eram o quê? Era a secretária executiva, a secretária bilíngue, que era uma profissão que as mulheres tinham acesso na época. Então, por isso que durante a minha linha de profissional, eu me deparei com muitas mulheres líderes que vinham exatamente dessa geração de mulheres bilíngues que acabaram assumindo o comércio exterior da empresa. E aí eu falei, não, eu acho que é uma boa oportunidade comércio exterior. E eu sempre tive, apesar de ser de uma família muito humilde, muito simples, batalhadora, eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei em ir pro exterior. Então, assim, eu sempre tive um olho no exterior. Então, eu mentia para os meus amigos que eu já tive pro exterior. Eu lia muito, né? Eu lia muito revista Veja, essas coisas. E eu sempre tinha alguns países que eu olhava, eu falava, nossa, eu gostaria de ir para esse país. E eu me transportava mesmo. E eu achava que o comércio exterior ia me abrir essa porta. Sim. E abriu realmente. Sim, né? sim. Conheço 50 países. Nossa, 50, Marcos. 50 países. Que top. Então, assim, eu fui para o comércio exterior não por vocação. Eu acho que eu tinha uma vocação muito mais em áreas de engenharia. Você acha? Acho que sim. Né? Você gosta de matemática? Gosto de matemática. Eu gostava muito na época de química, então eu pensei numa engenharia química. E você teve facilidade para aprender o inglês? Quando olha, assim, eu comecei a treinar o inglês depois da faculdade. Caramba! Assim, eu virei a chave. Eu sou uma pessoa que vira muito a chave. Quando eu viro a chave, eu levo muito a sério. Até a minha formação, 2001, eu tinha contato com o inglês. Eu tinha tentativas de fazer inglês e me desenvolver na língua. Sim. Mas a partir do momento que aí veio o meu primeiro trabalho, né, como CLT, que eu consegui um emprego na Varig. Legal. Então Varig você já entrou no mundo do comércio exterior, querendo ou não, né? Exato. Então, assim, eu fui trabalhar na Varig, na área de exportação. E aí, ali, eu tive contato com o comércio exterior de fato. Sim. E a língua era algo Pra quem não sabe, a Varig era a maior companhia aérea brasileira. Sim. Foi a maior companhia aérea. E nós morávamos perto do aeroporto de Guarulhos, sim. né? Então... Tudo conciliável. Eu sou de uma geração que viveu as voltas do aeroporto. Eu também. Então, eu morava no Secap sim. nessa época. Então, assim... Então, eu respirei aeroporto minha vida inteira. E aí, eu trabalhando na Varig, que foi a minha paixão, foi uma coisa impressionante, porque era muito bom trabalhar. Quem já trabalhou em companhia aérea sabe que é uma paixão que vai além do salário e tudo mais. Até porque o salário não era muito alto. Eu acabei me desenvolvendo no inglês. Então, contratei um professor. E esse professor era um cara muito didático. Ele me ensinava inglês como se um pai ensinava uma criança a falar. Olha que legal. Então, ele falou, Marcos, vamos deixar de lado gramática, estruturação de texto, tudo isso. Vamos focar na conversação e o principal, na confiança. Porque sem confiança não se fala inglês. Então, por quê? Porque você se comunicar, assim como a criança, ela arrisca. E se ela não sabe, ela tenta explicar para que você entenda. E a mesma coisa o inglês. Então, com a confiança de que eu queria me comunicar, e se eu não soubesse, eu queria pelo menos demonstrar para a pessoa que está me ouvindo a minha vontade de se comunicar, eu virei a chave. E aí, assim, em um ano, eu já falava inglês fluente. Olha só. Em um ano... eu comecei a falar... E além do inglês, você fala outras línguas? Eu arrisco um pouco no espanhol. Eu tive contato com francês, italiano. Sim. Mas assim, que eu possa me comunicar em inglês e espanhol. E português, obviamente. Que bacana. E aí, depois da Varig, como que foi sua trajetória? Então, aí na Varig, eu tive um chefe que acreditou, que acreditou em mim. Então, assim, eu era o único de um departamento de exportação que trabalhava em horário comercial. Primeiro ponto. Porque todos os outros funcionários trabalhavam em regime de escala, como é própria de aeroporto. Sim. Eu não, eu trabalhava de segunda a sexta, porque ele viu que eu tinha uma boa aparência, que eu me comunicava bem, que eu me vestia, apesar de uniforme, meu uniforme estava sempre passado, limpo, branquinho. Então ele falou, não, então eu vou deixar você no atendimento ao cliente. Então eu fui para o balcão atender os agentes de carga, no caso, e os despachantes aduaneiros.
E aí eu trabalhava em horário comercial, segunda a sexta. Você trabalhou no Teca, então? Eu trabalhei no Teca. Ah, que trabalhei legal. no Teca. Eu trabalhei lá também. Foi mesmo? Eu não Aham. sabia. Trabalhei numa transportadora também. E aí depois no agente de comércio exterior, Sim, que fazia importação e sim. exportação. E aí depois fui passando para cliente, sabe? Trabalhava no transportador, depois Sim. pro comércio exterior e depois pro Isso cliente, você vai ver que é a minha história. que é a indústria. Que é a minha história. E aí, assim, eu tava assim, pra casar, eu falei, eu preciso de um aumento. Eu preciso de um aumento. E foi assim, foi muito foi uma providência divina. Eu fui pedir aumento, no caso, pro chefe do meu chefe, né, que era o diretor-geral. Sim. E ele foi muito sincero comigo, porque a Varig já era 2005 e a Varig já estava passando por um processo de falência e tudo mais. Ele falou, Zamai, não vou conseguir muita coisa. Na verdade, eu não consigo nada, porque a Varig tá nesse processo e tá tudo congelado. Eu não posso fazer absolutamente nada. E assim, foi a melhor... Lógico que eu fiquei muito triste, mas foi a melhor coisa que ele fez. Porque naquele dia, eu cheguei, era uma quinta-feira, eu falei, eu vou mandar currículo pros clientes que eu conheço. Cheguei na minha casa, mandei os currículos. Quando foi 2 ou 3 horas depois, eu recebi uma ligação do RH, da Nuno Ferreira. Nossa, que legal. Pois é. E me chamando para um processo seletivo no dia seguinte. Sim, super famosa a Nuno Ferreira também. Sim. E aí, eles me ligaram e eu realmente fui. Falei com o meu chefe, fui sincero com ele. Olha, como diante do que vocês me apresentaram, eu preciso correr atrás de algo. Sim. Então, eu vou me ausentar amanhã. E fui para essa entrevista. E aí, eu me deparei com qual situação? Eu era um jovem simples com vontade. Sim. E eu me deparei com outros participantes do processo seletivo extremamente competentes. Pessoas que já tinham experiência no agenciamento de carga, pessoas que falavam 2, 3, 4 línguas, pessoas muito bem apessoadas, que se comunicavam muito bem. E eu tava ali. E assim, eu não tive muita confiança de que eu seria contratado. O processo seletivo ocorreu no período da manhã, no início da tarde, eles já dispensaram, eu cheguei em casa, falei, não, eu vou trabalhar. E fui trabalhar. Quando eu cheguei na empresa, eu estava subindo a escada, o então gerente de RH da empresa me ligou e falou, Marcos, Amai, você foi escolhido para a vaga. Olha só. Aí eu comecei a chorar, liguei para Ana Paula, que na época éramos noivos, liguei para ela e falei, olha, consegui o emprego, né? E já vou começar o processo, já vou começar aí o processo admissional. Na terça ou na quarta-feira já estava lá trabalhando, era um universo totalmente novo para mim. Aí assim, a Nuno Ferreira era uma empresa extremamente conceituada, 100% brasileira, já tinha aí 30, na época, 20 e poucos anos, 25 anos de mercado, atendendo inúmeros clientes. Um detalhe importante. Na Varig, além do atendimento ao cliente, eu me interessava muito na área de treinamento. E aí, o que era o treinamento para mim? Era as possibilidades que eu tinha de continuar estudando. Sim. E como muitos ali não estavam muito confortáveis em fazer treinamento, eu me candidatava a todos os treinamentos. Olha só. Eu fiz treinamentos na Varig. Sempre se destacando, né? Exatamente. Eu fiz treinamento, para você ter uma ideia, em situações de emergência, caso um avião caísse. Eu fiz até esse tipo de treinamento. Então, assim, todos os treinamentos que apareciam lá no comunicado, eu me candidatava. E por conta disso, eu fui me especializando em áreas específicas dentro da aviação. Olha só, e mal sabia você, né? Que isso daí me traria a Zumpet, né? Sim. Então, assim, eu acabei me especializando muito em carga perigosa, em cargas valores, em cargas vulneráveis, que são as cargas visadas, tipo celular, computadores, Sim. em animais, Legal. em medicamentos. Então, eu fui me especializando nessas áreas. Certo. Quando eu fui para a Nuno Ferreira era uma empresa muito conceituada no ramo de medicamento, tendo Eurofarma, Achei como cliente, e aí eu fui me desenvolvendo nessa área. Nesse meio tempo, uma das pessoas que eu atendia na Varig era o Marcelo, que hoje é meu sócio. Oh, não acredito. Pois é. E o Marcelo, ele foi um cara, assim, pioneiro no transporte de animais. Quando não existia legislação para transporte de animais, ele ou já era muito transportava. tímido, Sim. ele como desafio, e ele é um cara que se desafia, ele começou a fazer o transporte de animais diante daquilo que tinha. Da malha aérea que tinha, da legislação que tinha, muito da documentação internacional que tinha disponível na época ainda era muito precário.
E aí eu comecei a atendê-lo na Nuno Ferreira para fazer as reservas dos animais de estimação e para emissão dos conhecimentos de transporte aéreo, dos AWBs que você conhece. Sim, sim. E aí ele sempre via aí o que acontece? A Nuno Ferreira tinha uma filial em Guarulhos, Sim. e a gente dividia a sala com eles, com a então MM Cargo. Certo. E aí a gente... Você começou com esse nome, né? Antes de MM virar... Cargo, Verdade. sim. Por isso que Zoom Pet tem 2 M's. Ah, legal. Então, a gente começou como MM Cargo. Até hoje, nós somos a razão social da Zoom Pet, é MM Cargo Entendi, Logística Internacional. entendi. Ah, legal. Então, aí nasceu a Zumpet, que você se Exato. tornou sócio dele. Exato. Aí ele sempre me chamava, porque ele via o meu envolvimento e o meu amor por aquilo, e aí sempre me convidava. Vem ser sócio, vamos internacionalizar a empresa, vamos desenvolver a empresa. E aí, em 2014, a Nuno Ferreira foi vendida por um grupo internacional, um grupo suíço. E eu tinha uma posição de destaque na empresa, eu era gerente, eu tinha posição de como tomador de decisão. Certo. Eu tinha diretores e o próprio presidente da empresa. Eu era muito meio apessoado com eles, eu não tinha problema nenhum. Então, assim, eu estava numa situação totalmente cômoda, mas eu comecei a ver um movimento natural de uma aquisição e de uma empresa nacional se tornando uma multinacional. Sim. Né? Então eu comecei a ver um movimento e eu falei, não, eu preciso me movimentar, e aí eu peguei essa oportunidade. Então em outubro de 2014 eu fui para a MM Cargo para fazer o transporte de carga geral. Não era só de animais? Não era só de animais. Certo. E aí, assim, nesse período já vinha o desenvolvimento do transporte de animais do mundo. Certo. Né? Então, as pessoas pararam de olhar os animais de estimação como coisa e passaram a olhar como membro de família. Então, eu peguei exatamente esse período, que está aí em torno de 12 anos. Quando foi... Aí, 2014, nós atendíamos alguns clientes que já trabalhavam com algumas contas corporativas, então faziam transferências de diretores e tudo mais, e lidavam com o transporte de pet especificamente. Certo. Eu olhava para aqueles conhecimentos de transporte aéreo e dizia, e dentro da grande organização de transporte de animais de estimação do mundo, que é a IPARA, né? IPATA, eu olhava e imaginava que um dia eu seria membro dessa organização. Não sabia como seria, quando seria, mas um dia eu seria membro dessa organização. Nossa! Em 2016, nós entramos no processo para aderir a essa organização e fomos aprovados, e aí desde 2016 passamos a fazer parte da organização em si. Então, assim, essa organização hoje é composta por mais de 500 empresas que fazem exatamente o que a Zoom Pet faz no Brasil. Certo. Então, temos outros membros aqui no Brasil também. O Brasil é um mercado potencial e enorme para o transporte de pets e produtos para pet em geral. O Brasil está na segunda posição, só perde para os Estados Unidos em volume, em bilhões e de crescimento anual. Que bacana. E aí nós entramos na IPATA e aí eu comecei a atender exatamente essas contas corporativas internacionais de grandes empresas no Brasil. E aí perdura isso até hoje. E aí eu sempre fui um membro muito ativo dentro da IPATA. Então eu sempre participei desde 2016 de todos os congressos mundiais. Olha só. De todos os congressos regionais. E aí eu fui consolidando o nome da MM Cargo até então mundialmente. Certo. E aí a gente começa a se deparar com algumas realidades. O cliente chegava para mim e falava assim: Marcos, eu vou entregar um filho, um membro da minha família. Sim. Mas o nome da sua empresa é MM Cargo. Então significa que meu pet será tratado como uma carga? Olha só. Aí eu comecei a pensar, eu preciso mudar o nome comercialmente da empresa. E aí foi aí que o Jefferson e eu, que é o meu outro sócio, a gente começou a pensar na possibilidade de trocar por um nome comercial, algo que fosse muito mais voltado para o transporte de animais. Sim. E aí foi aí que surgiu, 2018 mais ou menos, a Zoom Pet. Então, a Zoom Pet hoje é o nosso nome fantasia, sim, e a MM Cargo Logística continua sendo nossa razão social. E aí, participando desses congressos, eu acabei tendo aí um apreço de algumas empresas no mundo que
olhando para mim, viram a possibilidade de eu me tornar um membro da diretoria desse órgão. Certo. E aí eu realmente fui nomeado, aceitei a nomeação, jogou para a eleição e eu fui eleito em 2023. E aí eu exerci 2024, 2022 eu fui eleito, exerci 2023, 2024 como conselheiro. Certo. Quando foi o ano passado, a pessoa que era responsável pela Regional América Latina, ela subiu de cargo, porque teve uma mudança na presidência, ela acabou sendo secretária da presidência, e aí vagou a vaga Sim. de diretor regional, e aí houve a proposta de fazer uma nova eleição, mas a diretoria decidiu colocar somente a eleição na diretoria mesmo, que é composta por 14 pessoas, para me nomear como diretor regional. E foi aí que eu entrei como diretor regional e fico até o final deste ano. Uau! Então, assim, aquilo que eu olhava e sonhava ser simplesmente um membro, Deus me levou Incrível, a ser diretor, entendeu? Que bacana. Assim, eu lembro que quando eu fui assumir o cargo de conselheiro, eu me emocionei muito. Porque, assim, Deus sabe das nossas histórias. Pois é, então. Deus sabe da nossa história, né? Então, assim, de pensar que aquele menino, né, de Guarulhos, de um bairro pobre, estudando sempre em escolas estaduais, né? Limitado financeiramente em alguns aspectos, e você vai tendo uma ascensão, às vezes sem perceber, somente pela sua dedicação, pelo seu empenho. Merecimento, né? Fruto do seu trabalho. Mérito, com certeza, e claro, com a ajuda e a providência divina, né? Que a gente nunca pode afastar. E aí, hoje a gente vive uma outra realidade no transporte de animais, que é uma profissionalização mais intensa. Você acha que isso se deu depois ao caso que aconteceu do Golden, que faleceu no transporte? Olha, esse não foi um movimento só do Brasil, é um movimento mundial mesmo, entendi. tá? Então, assim, mais humanizado. Exatamente. Exatamente a humanização no transporte de animais. Porque, assim, as pessoas, elas olham o transporte de animal como algo ruim para o animal. Então, assim, eu não vou colocar o meu animal dentro de um porão de aeronave. Sim. Eu não vou fazer isso por conta disso, por causa dos riscos e tudo mais. Na verdade, a aviação é o transporte mais seguro do mundo. E para o transporte de animais, isso não é diferente. Se a gente for ver estatisticamente, um cachorro, por exemplo, ele morre muito mais no carro do que dentro de uma aeronave. Sim. Existem riscos? Existem, mas também existe o risco, você ou eu estarmos viajando e ter um mal súbito. Sim. Eu, quando trabalhava na Varig, uma vez eu estava voltando de Londres, teve um óbito. Um senhor teve um mal súbito e morreu a bordo. Então, assim, são coisas que eu não posso descartar, que acontecem. Que acontecem, mas a porcentagem disso acontecer é muito pequena. É muito pequena. Numericamente, é quase que nula. Então o pet, ele vai no porão embaixo ou ele vai junto com as pessoas? Então, nós temos modalidades de envio. Entendi. Então, assim, hoje o transporte de animal acontece ou na cabine, ou com excesso de bagagem, quando o proprietário vai lá no check-in e faz o despacho do animal. Certo. Junto com ele. Então, a viagem do animal é atrelada à viagem dele. Ou a viagem como carga viva, que seria um envio desacompanhado. Que não é algo que eu tenho que descartar, porque nós temos realidades, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido só aceita animais se o animal for como carga viva. E o Reino Unido é um destino muito comum entre os brasileiros. Tanto que é o nosso primeiro mercado. Sério? Depois dos Estados Unidos, Londres é o nosso primeiro... É o aeroporto que mais a gente envia animais. Olha só. Por quê? Porque exige-se que o animal chegue lá por um controle como carga viva. Porque a Inglaterra, antigamente, até 2014, a Inglaterra ela só aceitava cachorro e gato se você mandasse para lá e o animal tinha que ficar 6 meses em quarentena. Em poder do governo. No poder do governo. E aí, depois de 6 meses, você pegava o seu cachorro, o seu gato. Então, quem que queria deixar o animal 6 meses sob cuidado do Estado? Sim, não Ninguém. tem lógica, né? Exato. Aí o governo do Reino Unido falou, não, eu vou mudar isso. Então, eu vou fazer um protocolo veterinário para que o animal chegue no Reino Unido sem raiva, sem a doença da raiva. Porém, eu quero um controle de entrada. Certo. E esse controle de entrada, ele não tinha como ser feito se o animal chegasse na cabine, ou como excesso, ou via rodoviário. Sim. Ele tinha que ser feito através de carga viva. Porque quando eu tenho um processo de carga viva, eu não tenho só um processo
de envio, eu tenho um processo aduaneiro envolvido. Sim. Eu tenho que dar saída no Brasil como uma exportação formal e adentrar no país de destino como uma importação formal. Então, não envolve só a área sanitária, envolve também a área aduaneira. E é por isso que eu entro exatamente nessa área. A Zumpet é uma empresa que ela presta serviço para o transporte de animais, desde dos protocolos veterinários até a entrega no destino. Uau, que legal. Nós damos suporte para o cliente, se ele quiser levar o cão dele na cabine, ou como excesso, ou como carga viva. Porém, a gente não faz aquilo que não é de fato legal. Então, por exemplo, hoje existe um comércio na venda de laudos veterinários, laudos psiquiátricos, para mostrar que o animal ele é, por exemplo, um suporte emocional seu. Para poder ir junto, né? Porque dentro do transporte de animais, eu tenho, por exemplo, os cães guias. Sim, sim. Que são aqueles cães autorizados para locomover-se nos ambientes visuais. Juntamente com os deficientes visuais, exatamente. Então, diante de uma jurisprudência, o brasileiro que adora jeitinho foi lá e falou: olha, e se eu disser para a companhia aérea que eu também tenho um problema, mesmo eu não tendo? Aí eu consigo levar meu pet e não preciso pagar, fazer todo o trâmite correto que seria passando pela sua empresa, né? Exatamente. Nossa. Exatamente. Ou lidando diretamente com a companhia aérea, porque o transporte na cabine ou como excesso de bagagem, a tratativa é do cliente diretamente com a companhia aérea. Eu consigo auxiliar na documentação. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eu não consigo auxiliar diretamente com a companhia aérea. Certo. Fica mesmo a cargo do viajante, né? Do proprietário. Então, assim, o brasileiro, nesse jeitinho, começou a comercializar isso. Então, surgiram algumas empresas que comercializavam mesmo. Sim. Eu quero levar meu Golden de 50 quilos na cabine. Tecnicamente, não é possível. Mas eu tenho um atalho que eu posso. Então, assim, só que para que ele vá, eu preciso disso. E tinham empresas comercializando isso. E como tem empresas até hoje comercializando isso. Então, assim, descaracterizando o transporte de carga viva, né? Diminuindo a importância do transporte de carga viva e colocando para as companhias aéreas algo ilegal. Sim, sim. Algo que não é oficial, porque a pessoa realmente tem aquela condição que proporciona ela levar um cão como assistência emocional. E diante de tudo isso, qual foi o animal mais exótico que você já transportou? Então, a Zumpet, ela tem o nome Zumpet porque ela liga zoológico e animais de estimação. Certo. É claro que o nosso main business, né, nosso negócio principal é o transporte de animais de estimação, porque é mais comum. Sim, sim. Porém, a gente tem sim o envolvimento com outras áreas do transporte de animais. A Zumpet é especialista no transporte de animais, não de animais de estimação apenas. Sim, legal. Então, nós já manuseamos, por exemplo, animais de zoológico. Olha só. Sim, então assim, por exemplo, nós já fizemos transporte de zebras. Uau. Inclusive naquela série, naquele seriado que tem na HBO, que fala de transporte aéreo e de passageiros com drogas e tudo mais, que esse aeroporto urgente, eu acho que é eu isso o não nome. sei, não conheço. É uma série que fala sobre a movimentação do aeroporto. Certo. Então, o tráfego humano, entorpecentes. Sim, sim. E aí, eventualmente, eles expõem alguns transportes específicos. Então, tem um episódio que fala sobre a chegada de umas zebras no Brasil. Esse processo quem fez fomos nós. Olha só, que legal. Exatamente. Então, E além do aéreo, você faz rodoviário também, eu faço não? rodoviário. Quando que nasceu isso, da questão do rodoviário? Então, nós sempre fomos especialistas no transporte internacional de pets. Certo. Né? De animais em geral, desculpa. Que aí seria por avião, né? Por avião. Certo. Então, assim, a empresa nasceu do transporte internacional. Sim. Com o surgimento da pandemia 2020, nós nos deparamos com os cancelamentos de voo. Nossa. Então, e consequentemente, eu não tinha como transportar pets. Pets. E aí a gente falou, não, aí o que aconteceu? Eu não tinha como transportar pet pro exterior e nem dentro do Brasil. E aí, como a gente deu nós suspendemos os nossos funcionários, não mandamos embora. Graças a Deus, a gente não mandou ninguém embora nessa época. Mas a gente suspendeu o serviço dos funcionários, colocou todo mundo dentro de casa. Ficou a diretoria
com os negócios que tinham. E como eu sempre estive à frente do departamento comercial, começou a vir uma demanda muito grande de transporte doméstico, entre estados. E aí eu falei, olha, eu acho que nesse período eu tinha 3 carros parados, 3 motoristas sendo pagos pela empresa e pelo governo, né? Sim, sim. 50-50. Falei, não, eu vou colocar esses Pra carros rodar. para rodar, Sim, diante de uma legal. necessidade num país continental como é o Brasil. Olha só, fez do limão a limonada. Exatamente, vou colocar os carros para movimentar. Aí os motoristas nós chamamos para trabalhar, os motoristas não ficaram em casa. E aí eu comecei a fazer as cotações. Nossa, fui chamado de ladrão, fui chamado de amigo de político, porque o transporte de animais é um transporte caro. Sim. Porque envolve segurança, Sim. envolve profissionais habilitados. E aí as pessoas ficaram loucas, né? Nossa, você está aproveitando de uma situação? Não, na verdade, eu não estava aproveitando da situação. Uma distância, por exemplo, daqui de São Paulo até Belém do Pará, considerando as estradas precárias, a quantidade e consequente depreciação do carro, a quantidade de pedágios, Sim. a disposição de colocar 2 funcionários para fazer esse trecho. Acaba ficando mais combustível. caro, tava ficando mais caro do que o aéreo. Exato. A gente fez alguns, por exemplo, Belém do Pará, e aí eu tinha que mandar 2 funcionários. E aí, você fazer uma ida e volta para Belém do Pará, a gente perde uma semana. Então eu perdi E aí, uma quem semana. cuida da alimentação, a água, a ração, é você que disponibiliza? Então, o cliente, ele sempre direciona qual que é a dieta do pet. Se for uma dieta ordinária, aquela comida premium, Sei. a ração premium e seca, nós temos à disposição. Certo. Agora, se for uma dieta especial, então tem Franguinho Exato. desfiado. Exato. Ração molhada. Nossa. Aí eles que mandam. Aí eles geralmente providenciam. Ah, Então, legal. E todos os nossos funcionários são voltados para o transporte de animais, pelo cuidado do animal. Que bacana. Então acabam dando esse suporte. E aí, por exemplo, diante dessa necessidade de 2020, nós nunca mais paramos, mesmo depois que acabou a pandemia, que nós voltamos a o se aéreo dedicar. continua com o rodoviário. Continuamos com o rodoviário. E além disso, você aderiu novas empresas também. Exato. Quais são elas? Então, aí assim, aí nós surgimos lá em mais ou menos 2024, não, 2023. Nós fomos convidados por uma empresa na verdade, a empresa teve uma ideia, uma empresa no aeroporto, que tem inserção em todo o aeroporto. Ela veio nos procurar para fazer uma parceria. Inicialmente uma parceria, um joint venture, que envolvia o nosso know-how, o nosso conhecimento, certo. Utilizando a estrutura deles. Legal. Que veio depois por uma necessidade, no caso, a situação do Joca, da morte do cão lá com a Gol, sim. De nos tornarmos realmente sócio dessa empresa e criarmos dentro do Brasil uma novidade, que seria uma estrutura dentro do aeroporto voltada para o pet. Olha que incrível. Exato. Então, assim, são poucos lugares no mundo que eu tenho isso. Hoje eu tenho isso no Catar, eu tenho isso em Paris, tenho em Frankfurt, tenho em Amsterdã, tenho em Nova York e nos Emirados Árabes, em Dubai especificamente. Sim. Então, assim, nós criamos aqui a Star Hop, que é uma empresa voltada para a segurança do animal dentro do aeroporto. Então, assim, a necessidade da estrutura do aeroporto, ela se deu por quê? Porque hoje não, na verdade, há muito tempo existiu o quê? Uma estrutura, como que eu posso dizer? Uma estrutura... como se você não tivesse uma estrutura para aquilo. Sim, mas sim. você tem que adaptar. Era algo adaptado. Então eu tinha toda uma estrutura para carga geral e aí eu fui adaptando para o animal. Certo. Então hoje, na exportação, por exemplo, lá no Tec Exportação, eu tenho uma área com ar-condicionado específica para pet. Certo. Na importação, a mesma coisa. Eu tenho uma área fechada, limpa, climatizada, com ar-condicionado, com água à disposição. Ótimo. Então eu tenho essa estrutura hoje. Certo. Porém, quando eu tiro o animal dali e levo para a aeronave, eu não tinha, por exemplo, um carro para fazer esse transporte. Eu utilizava qual carro? Eu utilizava aquele carro das malas que eles jogam gerais, de qualquer jeito. Das cargas gerais. Sim. Então, olhando isso de dentro do aeroporto, a gente viu a necessidade de ter um veículo climatizado específico para aquele transporte. Então, hoje, a Star Hop,
que na verdade a gente vai inaugurá-la agora, ela tem hoje uma estrutura no aeroporto para amparar as companhias aéreas no manuseio do animal. Então, a gente quer tirar das companhias aéreas a responsabilidade, por exemplo, de pegar o animal lá no TECA ou no terminal de passageiro e levar até a aeronave num veículo que é refrigerado, num veículo que não vai ter exposição ao sol, a calor intenso e tudo mais. E aí, dentro do aeroporto, nós criamos também um pet hotel. Então, esse pet hotel ele vai servir tanto para recepcionar os animais que estão vindo do exterior ou em voos domésticos, e onde vai ter uma estrutura para o animal ser retirado da caixa, se alimentar, ter uma higienização, né? De repente o animal veio a defecar na caixa e tudo mais, ter um tempo para fazer as necessidades fisiológicas e tudo mais. Então nós criamos dentro do aeroporto essa estrutura de recepção dos animais. Então tirando das companhias aéreas esse improviso, era essa palavra que eu queria dizer. Tirando esse improviso da estrutura de hoje, criando uma estrutura realmente voltada adaptada para o transporte de animais. Muito bom. Então, e diante de tudo isso, qual foi o seu maior desafio? Olha, o grande desafio, na verdade, são essas situações adversas pela falta de conhecimento do público geral e da imprensa que acaba colocando o transporte de animais como algo inseguro. Sim. Então, assim, pela falta de conhecimento, você acaba criando uma histeria coletiva e, assim, falar de animais de estimação gera muito engajamento. Principalmente em maus tratos, Sim. Né? E aí, assim... Aquele caso do cachorro mesmo, já apareceu no outro dia na Globo. Exato. Então, assim, aí a culpa vai ser sempre da companhia aérea, a culpa vai ser sempre do funcionário do aeroporto. E aí a gente não leva em conta toda a cadeia logística de preparação do animal. E qual foi sua maior conquista? Olha, a maior conquista... Eu acho que foi... Acho que assim, a consolidação da minha profissão... Espera só um pouquinho. Toma mais água. Eu acho que a grande consolidação da minha profissão foi exatamente o reconhecimento mundial do meu trabalho. Nossa, através da legal. eleição. Né, quando eu fui eleito para fazer parte da diretoria da IPATA. Sim. Acho que foi a minha maior conquista pessoal e a conquista da empresa mesmo. Muito legal. Porque, assim, de pensar que tanto eu quanto os meus sócios temos origens muito parecidas e nunca a gente imaginou que a gente fosse chegar onde nós chegamos. E a gente vê possibilidades de ir além, né? Mesmo o mercado hoje não estar tão aquecido como no passado por conta de alto valor do dólar, aumento dos fretes, a população está perdendo poder aquisitivo. Então, diante dessas situações, a gente tem aí um esfriamento da área. A gente já teve muito mais aquecido, hoje a gente percebe um esfriamento. Mas eu penso que assim, a nossa maior conquista foi exatamente esse reconhecimento internacional. Então, hoje nós somos referência, não só no Brasil, mas no mundo. Como além de exportação, você faz importação também. Hoje, por exemplo, a importação é nosso carro-chefe. Sério? É nosso carro-chefe. Olha que legal. Então, nós temos muito mais importação do que exportação de animais. O Brasil, apesar desse furacão que a gente tem vivido, né, no comércio internacional, o Brasil ainda é um mercado forte, no sentido... Nós temos empresas grandes, então eu tenho esse meu quadro de clientes, né? Minha carteira de clientes que são corporativos, ele me dá essa possibilidade de não sofrer muito nas crises, porque em grandes corporações não tem muito grandes crises, né? Elas têm uma estabilidade melhor. Então, mesmo, por exemplo, no período da pandemia, o meu principal cliente foram as embaixadas. Então, eu estava criando um produto, eu tinha viajado pouquíssimo tempo antes. Eu tinha viajado para a Colômbia para desenvolver uma rota alternativa, por exemplo, para os Estados Unidos. Sim. E eu vi ali, né, eu tinha visto uma possibilidade de fazer alguns transportes via Colômbia, pela facilidade. Quando surgiu a pandemia, eu usei esse canal. Então, assim, por mais que eu não tinha os voos regulares, os voos comerciais atuando, né?
as companhias aéreas norte-americanas, europeias, não tinha atuando e nem aceitando animais de estimação, eu tinha as aeronaves cargueiras trabalhando. Certo. Isso não parou, ao contrário, aumentou o fluxo. Sim. E aí, como eu já tinha essa rota trabalhada com um parceiro comercial na Colômbia, boa parte dos transportes que eu fiz durante a pandemia, que foram inúmeros, eu tinha exatamente por esse canal que eu tinha pensado em criar antes. E aí eu aproveitei a oportunidade. A minha concorrência, até perceber, eu já tinha transportado mais de 100 animais. Quando eles perceberam essa possibilidade, eu já tinha transportado mais de 100. Olha só que incrível. Sim, e os meus principais clientes foram as embaixadas. As embaixadas, nesse período, sustentou a empresa. Então, tanto... principalmente Brasília era um fluxo constante para nós. Nós tínhamos tipo carro indo e descendo com pets a todo momento. Brasília. É por conta da área de embaixadas. Nossa, que incrível, um sucesso, né? Foi, mas muito foi legal. Assim, foi demais. Mas assim, o nosso grande desafio hoje é exatamente a situação em que o mundo se encontra, né? Esse conflito. E a nossa grande conquista, sem dúvida, foi essa projeção internacional. Certo. E, deixa eu só te interromper um minuto para falar sobre o código da Amaivos. O código da Amaivos para você ganhar um voucher de R$30 da Amaivos Saboaria é Amaivos Floresceu. Então, a primeira pessoa que comentar vai ganhar um voucher de R$30. E da DN Alma é DN Alma, o DNA da sua alma. Certo? Para ganhar um voucher de R$50. E a Amaivos mandou um presente especial para você. Muito obrigado. Olha só. Olha só. Abre aí para ver se você gosta. Muitíssimo obrigado. É uma saboaria artesanal aqui na cidade de Sorocaba. Já indica para os seus familiares aqui de Sorocaba. Sim, pode deixar. Tem muitos presentes para você, viu? Olha, muito que nós separamos com muito carinho. Ah, infelizmente nosso tempo tá acabando, passou voando. Muito rápido. Bem que o Ri falou que ia voar. Eu tava com medo de não ter perguntas. É um body... Não, é home home spray. spray, É, né? home spray. Muito legal, né? Delicioso. Muito Pro cheirinho da casa. Muito obrigado. Nossa, por mim ficava mais 1 hora aqui falando com você. Falei Eu vou ter pra que mudar você. essa programação de 1 hora para Falei 2 horas, pra porque você. passou voando. Nossa, tem muita coisa pra contar. Não, gente, pelo amor de Deus. Vai ter que fazer a segunda. Segunda parte, né? Esse aqui é a Detalhistra que mandou, nosso patrocinador. Olha que belo. Abre aí, que foi um presente com muito carinho pra você, especialmente. Vamos ver. Leia a cartinha que eu fiz pra você. Cara de assustado, é coisa É boa. lindíssimo. Não, é que não enxerga mesmo. Já passei dos 40. Cadê o óculos? Ai. Mas pra você ler em voz alta. pra ler em voz alta? Eles estão Vamos lá. curiosos pra saber, pra ouvir. Olha que belo. Olha que lindo. Nossa, maravilhoso, olha. Ó, lê que tem também uma coisa especial. Transformei meus desafios na força que me trouxe até aqui. Amém. Lindíssimo. Agora lê a cartinha. Quer que eu leia pra você? É, melhor, né? Melhor. Melhor. Ai, gente. Obrigada por fazer parte do podcast. Foi uma honra receber você. Obrigada por confiar no nosso espaço para dar voz à sua trajetória, sua marca e o seu propósito. Que essa participação traga ainda mais visibilidade, conexões e conquistas para o seu negócio. Desejo que você continue inspirando outras pessoas com a sua coragem, autenticidade e brilho único. Com carinho e admiração, Cat. Obrigado. Ai, querido. Tá com a mão gelada, tá nervoso? Não. Ó, e esse aqui também é um presente especial da DN Alma. Um voucher de R$50 para vocês conhecerem a loja DN Alma, para presentear aí pessoas queridas. Já fala pra sua parente daqui de Sorocaba também. Porque, assim como você e eu, a maioria é Guarulhos, né? E como você tem alguém de Sorocaba... Maioria de Guarulhos. Como que é o nome da pessoa daqui de Sorocaba? Sua prima? Olha, na verdade, deixa eu te falar. É a minha sobrinha. É sua sobrinha. Que casou recentemente e mora em Recife. Mas ela era daqui de Sorocaba ou não? Era daqui de Sorocaba. A mãe dela ainda mora aqui. Então a mãe dela pode ir lá conhecer a DN Alma. Com certeza. Que pena que o nosso tempo acabou, mas foi muito bom. Mas, Omar, antes da gente acabar, deixa um recado. Duas coisas que eu queria te perguntar. O que você falaria pro Marcos de 10 anos atrás e depois pra você deixar um recado pra quem tá começando agora. Bem, vamos lá, né? O que eu falaria pro isso é emocionante, né? Olha, eu falaria que pra seguir o coração. Acho que o mais importante de tudo é seguir o nosso coração.
Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz até aqui. Sou muito feliz pelas minhas decisões, mesmo que num primeiro momento não pareceu ser a melhor decisão. Eu diria isso, assim, seguir o coração realmente e dizer pro Marcos de 10 anos atrás, deu tudo certo. Ah, Deu que tudo lindo. certo. Gente, não deu nem pra falar. Eu queria falar que você conheceu o Papa, né? O Papa foi o Sim, Papa Francisco eu que você foi conheci em o Roma. Bento XVI e conheci o Papa Francisco. Gente, não, a gente vai ter que marcar outro. Vai ter que marcar Sim, outro, porque sim. ainda tem mais 1 hora de conversa Sim, pela com frente, né, certeza. Mar? Tem aspectos religiosos, aspectos quanto a assumir a minha sexualidade. Então, Sim, assim, há sim. muita história, muita Não, Maurício, história você para vai ter que vir contar. de novo. Vai ser um prazer te receber. Sim, com certeza. E o que você gostaria de deixar um recado especial pra quem tá te assistindo? Bem, eu quero dizer para você que vale muito a pena, se empenhar, estudar, se desafiar. Mesmo que não dê certo, muitas coisas não deram certo na minha vida, no sentido profissional, mas vale muito, muito a pena, muito a pena. Se não deu certo, pelo menos ficou aprendizado. Isso é o mais importante. Ah, parabéns pela sua Obrigado, trajetória, viu? viu, querido? Obrigado, Muito obrigado mesmo, obrigada. viu? Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha. Tenho certeza que você amou esse episódio. Tenho certeza que você adorou. Vai compartilhar, vai comentar e vai lá no Instagram seguir o podcast. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo.